Bem-vindos, né, aos irmãos presentes. Mais um ano de atividade aqui na nossa casa, estamos reiniciando. Em primeiro lugar, vamos agradecer por poder estarmos aqui, né, reiniciando as nossas atividades de estudos nesta casa e atendimento a todos os nossos irmãos que vêm em busca de uma palavra, de um socorro espiritual. Que nós possamos estar aqui sempre podendo transmitir esta força, né, na fé do nosso Senhor Jesus, que quem tem Ele tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Porque nossa vida sem Ele, nós não somos nada, né? Então, hoje é o dia do perdão, e vamos, na hora do passe, pedir perdão por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e continuarmos, né, a nossa jornada, mais uma vez, aproveitar esta oportunidade de termos este contato, né, com o mundo espiritual. Que possamos usar isso em nosso proveito próprio e em auxiliar os nossos irmãos necessitados, né? Que doando energia, nós estamos nos ajudando, certo? Então, vamos iniciar as nossas atividades de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixais cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, da matéria e do espírito, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Boa noite a todos. Vamos ficar nessa energia que nos foi deixada pela nossa irmã Nilce. Vamos absorver o Pai Nosso, vamos meditar nessa oração, nessa prece, e vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que nós possamos conversar com Jesus lá no Monte Sinai, lembrando que toda vez que nós elevamos o nosso pensamento, toda vez que nós conversamos com Jesus, Ele estará nos ouvindo. Muitas vezes pedimos o que queremos e recebemos o que necessitamos. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, subir até o Monte Sinai e conversar com Jesus sobre a nossa real intenção com a espiritualidade. Nós temos as nossas perdas, nós temos as nossas quedas, mas Jesus, Deus, não quer isso para nós. Ele sempre vai nos trazer aquilo que é necessário para a nossa felicidade.
Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus e rogar mais uma vez a sua misericórdia para os tratamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Em nome do Grupo Samaritano de Jesus, nesse momento, batemos a porta da misericórdia e, mais uma vez, rogamos ao nosso Senhor Jesus que interceda por nós junto ao Pai Maior. Sabemos que o nosso crédito espiritual é muito pequeno e dependemos exclusivamente da sua misericórdia para que os tratamentos dessa noite possam ser realizados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Nesse momento, rogamos a presença de todas as falanges que assistem o Grupo Samaritano de Jesus. Rogamos a presença dos nossos irmãos da Umbanda Branca, responsáveis pela limpeza e pela segurança desta casa e do hospital que aqui se encontram plasmados. Rogamos também a presença dos nossos irmãos que trabalham em todas as correntes religiosas, dos nossos irmãos extraterrestres, mestres ascensionados e também dos irmãos que trabalham no Comando Astar. Esses irmãos que auxiliam esse grupo, recolhendo os irmãos que aqui são tratados, encaminhando-os para as colônias espirituais. Rogamos também a presença do nosso irmão Arcanjo Miguel, que com a sua espada luminosa, sua balança da justiça, desce até os vales umbralinos e com mãos de ferro resgata os irmãos que ali se encontram aprisionados. E toda essa estrutura, sob o comando do nosso Senhor Jesus, é para que se faça cumprir a profecia de Isaías 61. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nos proteja, nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel esteja nos protegendo, nos guardando todos os dias das nossas vidas aqui na Terra. Essa fé que tanto precisamos, né? Essa coragem, essa força, para a gente poder sobreviver aqui nesse mundo de expiações e provas. Então, iniciamos essa semana mais
mais um ano de 2023, e eu havia postado, os irmãos que estão no grupo, aqueles que não estão no grupo ainda do WhatsApp Samaritano, pode passar o telefone para um de nós, nos médios, viu, para cadastrar vocês no grupo lá. Para receber as mensagens, pedir oração e tratamentos. Nós postamos lá que nós estamos iniciando, né? Estamos na terceira década do terceiro milênio, né? Nós iniciamos o terceiro milênio, iniciamos a terceira década do terceiro milênio. Nós estamos no terceiro ano do terceiro milênio. Já pensou? Quanto tempo depois de Cristo, depois de Jesus, né? Nós estamos aqui? Então, estamos entrando num ano e numa década onde muitas coisas vão acontecer, muitas intercessões, nossos irmãos extraterrestres, né, atuando juntamente com nossos irmãos intraterrenos para poder ajudar a humanidade nesse processo que nós estamos passando. Mas o mais importante de todo esse processo, que estão na mão dos grandes, né, aqueles que comandam todo o sistema Terra, o projeto Terra, qual a nossa parte no processo? O que nos envolve nesse processo todo de libertação da Terra? O que cabe a mim fazer nesse processo, junto com os outros irmãos, para conseguirmos a libertação, conseguirmos a cura, conseguirmos a paz, o equilíbrio? O que compete a nós? Eu faço parte desse processo? Eu faço parte desse conjunto de almas que estão aqui no globo? E não é só nós encarnados, né? A quantidade de desencarnados é muito maior do que a quantidade de encarnados. E todos nós temos envolvimento pessoal, individual nesse processo. Todos nós temos envolvimento coletivo, dependendo do que eu fui lá atrás, em outras encarnações, né? Então, cada um de nós temos, sim, responsabilidade, não só pessoal com a nossa vida, com o nosso espírito que estamos aqui nesse momento, mas também a responsabilidade coletiva. Qual é a coletiva? Da minha família. Às vezes eu quero desistir da minha família, quero desistir daquilo que Deus me deu para eu poder resgatar minhas dívidas, meus débitos, minhas coisas. E eu quero desistir desse processo, eu quero largar a mão disso, eu não quero isso, não quero para mim, isso não quero, não gosto, estou insatisfeito, estou triste, né? A gente esquece que nós pedimos para estar aqui. Nós ajoelhamos e rogamos encarecidamente a Jesus para poder reencarnar no planeta Terra, para estarmos aqui. Sabe por quê? Porque nós não compreendemos a visão espiritual do que está acontecendo. Nós não temos a visão espiritual, não temos o conhecimento espiritual e nem sabemos do outro lado o que acontece e que nos atinge no dia a dia, não só nós aqui, mas também nós como nação, como Brasil, nós como planeta, nós com nossos irmãos de raças, várias raças que tem no mundo, né? Em outros planetas. Se vocês perceberem, todos nós estamos conectados de alguma forma. Todos nós emitimos essa energia e sentimos também essa energia. E para nós isso é tão, às vezes, muitas vezes, é imperceptível. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que isso não existe. Essas coisas não me afetam nesse momento. Aí eu pergunto, será que não? Será que tudo isso que está acontecendo não me afeta? Será que eu não faço parte desse processo? Senão eu não estava aqui. Não se engane, nada acontece por acaso aqui na Terra. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação. Nada é inconsequente. Para Deus, para o nosso Mestre Jesus, né, nosso Criador, nosso governador planetário, vocês pensam que as coisas estão largadas? Existem leis imutáveis, leis que não são mexidas, é impossível você mexer nessas leis.
E nós temos dentro desse regime de leis. Então, queira ou eu não queira, o planeta está em volta do sistema solar, o sistema solar está girando em volta da galáxia, e nós estamos em constante movimento universal, nós não percebemos. As coisas estão andando, mesmo eu queira ou não queira. Qual que é a grande oportunidade nossa hoje, nesse momento, aqui no Samaritano de Jesus, nessa busca espiritual, que nós estamos buscando esse conhecimento, esse entendimento? Para quê? Qual a importância disso para nós nesse momento? Por que isso afeta na minha vida? O que isso muda no meu dia a dia, na prática? Não só em palavras, né? Mas na prática, o que muda para mim no meu dia a dia? Né? Lembre-se que o Evangelho de Jesus também são leis cósmicas universais. Assim como existe a lei do amor, também existe a lei da destruição. Está lá no livro dos Espíritos, na codificação do Espírito de Verdade, que o próprio Mestre enviou para nós. Então, tudo que nós fazemos aqui, estamos debaixo de leis que não podem ser alteradas. Eu não tenho como burlar uma lei. Eu ser falso, né, com as pessoas, ou falso comigo mesmo, enganando as pessoas, prejudicando as pessoas, com má pensamento, com má intenção. Então, tudo isso são energias que eu estou emitindo em volta de mim. Isso pertence à minha aura, ao meu espírito. As pessoas sentem a minha aura em meu espírito. Assim como os espíritos que estão aqui também presentes. Muitos aqui são nossos cobradores, estão nos ouvindo, nos sentindo. Muitos aqui já estão conosco há muito tempo, há muitas décadas. Estão só nos observando. Quem é o Luiz? O que ele está fazendo aí? Esse é o Luiz, porque eles nos veem no passado com uma outra personalidade, com outro espírito lá atrás. Eles nos veem como algozes, como os adversários, ao qual pertencemos a falanges contrárias no passado. Então vejam, nós temos que ter esse entendimento espiritual, e não se enganem, aqui na Terra não existe bonzinhos e nem santinhos. O próprio Chico já falava isso, né? Ele negava isso, e negou até hoje. Se perguntar para Santo Agostinho se ele era santo, Francisco de Assis, ele fala que não. Santo é Deus, é o Senhor Jesus. Nós todos os restantes, nós somos espíritos em processo de evolução, em processo de aprendizado. Então, como eu falei, a grande sacada de buscar esse conhecimento, de buscar esse apoio espiritual, essa força que está presente aqui, é para nós sofrermos menos. Somente isso. Sofrermos menos. Não adianta ter muita expectativa, né, de muitas coisas, não. Nós temos que agradecer a Deus porque estamos encarnados, estamos aqui bem, estamos em 2023, como eu falei no final do ano passado, né? Passamos mais um ano, graças a Deus estamos aqui. Agora, é momento de nos fortalecermos para passar mais um ano. Criar dentro de nós essa fé que tanto precisamos. Se eu não tenho, eu vou exercitar a fé. Gente, o estudo e a busca espiritual, através dos livros, dos estudos, faz parte da busca espiritual, do nosso conhecimento. Mas eu só vou aplicar e mudar a minha vibração se eu praticar. Se eu não praticar a mediunidade, se eu não praticar o bem, se eu não praticar o amor ao próximo, se eu não praticar o perdão, não praticar a benevolência, nada vai mudar na minha vida. Não vai mexer uma vírgula na minha aura, na minha vibração, no meu sentimento. Que eu tenho que mexer. A vida é movimento. Eu estou parado aqui com esse corpo que não me pertence. Quem me deu esse corpo foi Deus, ele não me pertence. Logo, logo eu vou para o plano espiritual, que é a minha verdadeira vida.
E nós pensamos que essa é a vida. Então, nesse corpo, nesse momento, involuntariamente o meu coração está batendo, ou depende do meu pensamento? Se eu falar assim, ó, para de bater, ele vai parar? Ele não vai parar, porque Deus me deu a vida, e ela pertence a Ele, não a mim. Prestem bem atenção, essa vida pertence a Deus, ao nosso Pai Criador, não pertence a mim. E ela se constitui involuntariamente da minha vontade. Então, até se eu fosse dormir, se eu dormisse e largasse o corpo lá, meu coração ia parar de bater, se dependesse da minha vontade, não é assim? Ele não para. Por quê? Porque o meu espírito encarnado precisa desse corpo para sobreviver e para progredir. Então, meus irmãos, vamos nos preparar buscando esse conhecimento espiritual. Por isso as mensagens que vêm do plano espiritual. Vamos estudar, sim, as obras básicas de Kardec, ler o Evangelho, o Velho Testamento, os profetas, né? Participar de todo esse banquete espiritual que o mestre Yahvé Yahshua mandou para nós ao longo de milênios. Ao longo de milênios. Lembrando que Abraão, quando veio para as terras do Egito, lá, idos de 1.700 anos antes de Cristo, né? Preparando todo esse caminho, né? Recebendo orientação espiritual para todo um povo, né? Depois foram milhares de milhões de descendentes de Abraão, do pai Abraão, a qual a corrente de Davi, onde Jesus pertence, né? Onde Jesus renasceu para nós. Então vejam, nós estamos nos momentos finais. Nesses momentos finais nós temos que agora mais do que nunca testemunhar Jesus, testemunhar a nossa fé. Depende de nós esse movimento para a gente poder ter essa proteção. Nós estamos aqui todos os dias trabalhando, conversando, né? Nos relacionando, buscando algo melhor para nós, para a gente ter menos aflição e sofrimentos, mas nós somos cabeça dura. A nossa cabeça ainda não entende, nosso espírito não entende. E como nós estamos no meio desse plano, eu sou tentado todos os dias. Vem a mim sentimentos, às vezes, de irritação, de raiva, de briga, de disputa. A gente não percebe que nós estamos sendo influenciados. A gente acha que é de mim mesmo, da situação X, da situação Y. Mas o próprio mestre nos ensina que nessa situação, como que Jesus faria? Jesus não perdeu a cabeça. Jesus sempre foi calmo, consciente, firme no propósito. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele não apavorou, não chutou o balde, né? Vamos dizer assim, como nós fazemos aqui. Estouramos com o filho, estouramos com o esposo, com a esposa, né? A gente não quer nem saber, briga, se irrita. Então, meus irmãos, nós temos que começar, o conhecimento é para a gente entender o que está acontecendo comigo. Para um pouquinho, o que está acontecendo comigo agora? Por que essa energia? Por que esse sentimento? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Por que esse cansar? Eu tenho que perceber. Nós sempre esquecemos de, na hora H, pedir a força para nos ajudar. É a última coisa que a gente vai pensar. Depois que aconteceu, já brigou, já se irritou. Às vezes eu posso me irritar calado, sabia? Eu não preciso... Tem gente que tem uma capacidade enorme de esconder emoções. Se olhar para a pessoa, ela é a mesma, não muda nada. Olha para ela, parece que ela é fria, mas lá dentro está um turbilhão de sentimento. E esse turbilhão de sentimento vai e vem, você não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Ela pode estar com a raiva lá em cima, mas ela mantém, mas dentro dela, o sentimento que ela está emitindo, a energia que está se passando é outra. Então, nós esquecemos que nós somos influenciados, como nossa irmã falou ontem na palestra, quem veio ontem, e a pergunta que Kardec fez para o Espírito de Verdade, né? Ele sempre repete aqui, que é um beabá, perguntando para ele se nós somos
influenciados pelos espíritos. O que o espírito de verdade responde? Não só somos como eles nos conduzem. Olha a resposta, hein? Não só somos como eles nos conduzem. Então, prestem bem atenção. Nós temos que ter essa esperteza que o Cristo nos ensinou. Ele falou, sejam espertos como as serpentes e mansos como as pombas. O que é ser espertos como a serpente? Não sermos enganados, né, por espíritos zombeteiros, né? Espíritos que querem o mal. Analise em volta de nós o que está acontecendo, né? Para, respira, pensa. Às vezes o outro está irritado, você vai colocar mais pólvora, vai brigar, vai arrebentar tudo. Para quê? Né? Calma. Vamos respirar, tomar água da paz, contar até 10. Que depois que você falou, brigou, fez, para desmanchar vai ser difícil, né? Para conseguir o perdão do outro, né? A calma do outro depois, ó, é um esforço enorme. E o mais difícil ainda é que quando isso acontece dentro da família, porque eu sou obrigado a conviver. Se é longe, um colega longe, né? Brigou, você tá, tchau, vai embora, né? Depois a gente vai resolver isso. Mas dentro de casa? Como que eu vou resolver a situação dentro de casa? Com irritação, com briga? Gente, já falei aqui ano passado, eu vou repetir. O nosso lar é o nosso refúgio, é o nosso canto maior, é o nosso lugar sagrado. É onde eu durmo, onde tem minha energia, onde tem minha cama, onde eu como a minha comida, onde eu faço a minha comida, energizo a minha comida. Onde eu sou de verdade é a minha casa. Então nós temos que preservar o nosso lar, a nossa casa, todos os dias. Quando os doutores espirituais pedem para fazer evangelho no lar, para que é? Para a gente estar sempre reconectando com o sagrado, com a força, com o nosso anjo de guarda, com o nosso protetor, porque eles estão em outra vibração. Não é eles que não querem ficar perto de nós, é nós que não queremos ficar perto deles. Porque a mente, meu coração, minha alma, está em outra sintonia, está em outro lugar. Sabe onde estão? Está nessas brigas de ideologia política. Eu sei que nós temos, né, que orar pelo nosso país, independente de polarização, olhar por todos, porque Jesus veio para todos, principalmente para os mais ignorantes, aqueles que têm menos entendimento, seja em qualquer área. Nosso dever e obrigação é acolher todos, independente de raça, gênero, crédito, independente de política, de religião, não importa que seja. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós falamos sobre isso aqui, na Epístola de Tiago. Ele foi sério. Não podemos fazer acepção de pessoas. E também Paulo fala na carta às igrejas. Não podemos fazer acepção de pessoas. Então, gente, como eu falei, estamos na terceira década do terceiro milênio. Passou tanto tempo já. Essa década vai ser uma década de muitos acontecimentos, locais, nacionais e globais. Nós vamos precisar de muita oração e de muita fé. Por isso invocamos aqui e ficamos invocando essa fé que precisamos. Nós vamos precisar muito disso aí. Não pense que as coisas vão estar 2023, vai estar mil maravilhas. Não vai estar. Não porque a gente não quer. É pela situação que as coisas estão se aparentando. Eu vou ler uma passagem aqui. Cadê nossa irmã Alexandra? Está lá dentro. Eu vou ler uma passagem aqui. Vou até colocar aqui na tela. Nós vamos começar pelo final. Nós vamos começar pelo último capítulo do último livro da Bíblia. Nós vamos começar pelo final. Nós estudamos o Apocalipse, nós não estamos aqui não para passar toda a mensagem, passar o final, só as últimas palavras de Jesus, para vocês terem a certeza de quem, até para nossos irmãos que estão aqui, ouvirem, né? Que muitos que estão aqui, articuladores e cobradores, não acreditam no Mestre, não acreditam no Jesus. Eles pensam que Jesus não é nada. Eles pensam que Jesus é um cara fraco que morreu na cruz. Que se ele fosse forte, ele não morria. Se ele fosse forte, ele descia da cruz e dava um jeito em todo mundo. Não era essa a missão dele, né? A missão dele é libertar pelo amor.
pelo perdão, não pelo confronto. Em qualquer situação onde houver confronto, ali não tem Deus, tem energia negativa. Deixa para ele resolver as coisas. Ele pode, ele tem autoridade para resolver. Ele tem autoridade para pegar o planeta nesse momento aqui e fazer o que quiser com ele, com a mão. Que é o que ele fez, que é o que ele falou que vai acontecer, quando ele enviou o anjo revelador para João. E passou para João isso. Eu ia pedir para o irmão, está aberto já aí, a Bíblia de Jerusalém no PDF, coloca o último, já está até no último capítulo da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais próxima da... Então, rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. É a visão espiritual de João, Jesus mostrando para ele. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês. E suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas fontes. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. São todos dos capítulos anteriores. Eis que eu venho em breve. Ó, a palavra de Jesus para João. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não faças. Sou servo como tu, e como teus irmãos os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. E acrescentou, não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, que o injusto... Olha só, daqui para frente, presta bem atenção. Olha a separação do joio e do trigo. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continua a sujar-se, e que o justo pratique a justiça, e que o santo continua a santificar-se. Eis que eu venho em breve, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. O mestre falando. Ele continua. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pode continuar, não terminou ainda. Aí. E para terminar o capítulo 22, ele fala assim, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi. Presta bem atenção, hein? Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve diga também, vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro, Jesus falando, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Ou seja, se alguém alterar a profecia do Apocalipse. Se alguém fizer algum acréscimo, vai ser punido. Deus lhe tirará também...
Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas desse livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia, se tirar alguma coisa, né? Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então vejam, são as últimas palavras de Jesus para a humanidade, até que ele retorne. Não são minhas as palavras, não são de nenhum médium psicógrafo, é do médium João Evangelista. Tudo está sob seu controle, tudo está sob sua ordenação. Não temas isso. Falaremos um pouco mais nas quintas-feiras sobre o estudo dessa parte do Apocalipse, em momento oportuno. Aqueles que estiverem aqui, que quiserem vir na quinta-feira. Então vejam, por que eu coloquei essa parte? Olha bem, a situação em que o Mestre Jesus nos coloca no Brasil. Ele nos colocou para reencarnar aqui no Brasil. Nós temos que ter a consciência espiritual de quem nós somos, aonde nós estamos, a quem pertencemos. Na nossa mente, nosso coração não pode ficar mais vagando em dúvida daquilo que nós queremos. Arcanjo Miguel, Astar Sheran, é espírito da fé, é o espírito da certeza, é o espírito da iniciativa, é o espírito do fazer, do realizar, do acontecer. Então, a dúvida, o receio, não sei, isso não pertence ao Arcanjo Miguel. Ou é, ou é. Não tem outra forma. Então, nós temos que invocar as forças para nos ajudar nessa passagem que estamos passando. Tem mais uma coisa, eu vou pedir para a irmã colocar ali. Tem mais uma coisa ainda, mais duas coisas. Porque eu preciso acrescentar uma coisa aqui. Para olhar a nossa realidade espiritual aqui no Brasil e onde nós estamos e o que nós estamos fazendo, para a gente daqui a pouquinho finalizar. Quero mostrar uma coisa para vocês. Esse é um relatório de um braço da ONU que cuida de refugiados. Esse é o relatório do ano de 2021. Eu vou mostrar dois dados para vocês saberem, e a gente ter essa visão espiritual de quão misericordioso Jesus é conosco por nos ter colocado aqui. Porque às vezes nós reclamamos de barriga cheia. Às vezes nós reclamamos de tudo. Achamos que não está nada certo. Mas vamos ver isso aqui. E olha, atualmente são 89 milhões de refugiados. Desses 89 milhões de refugiados, 50 e poucos milhões são refugiados internos, são deslocamentos internos dentro da própria nação, de guerras, de milícias e brigas dentro do próprio país. Desse pessoal, são 27 milhões de refugiados de deslocamentos externos, fora do país. E muitas vezes forçados, como aconteceu agora com a Ucrânia, né? Então, olha, 27 milhões, olha quantos da Síria? Quase 7 milhões, 6 milhões e 6 milhões 840, até agora 6 milhões e 800 mil pessoas. Gente, não é uma, duas, são 6 milhões que saíram do país, que conseguiram sair porque o resto foram mortos. E muitos tentam retornam, algum percentual desse retorno, mas olha a quantidade de pessoas. Gente, é muita gente. Olha aqui, olha a Venezuela, já tem 4 milhões e 600 mil. Pessoas que perderam a sua pátria, saíram porque não aguentaram ficar de fome, de guerra, de tristeza, de morte de famílias, de parentes, de filhos. Vamos lá. O Afeganistão, 2 milhões e 700, está em terceiro lugar, até agora. Olha mais uma coisa. Sudão do Sul, 2 milhões e 300 mil pessoas. Né? Todo ano, né? Acrescenta esses números, vão aumentando. Ó. Isso aqui é o percentual anual que aumentou em 2021. Ó. Ó, Venezuela, aumentou 14% só em 2021.
Ó, Mianmar, outro país do norte da África, 1.167.000. República do Congo, 908.000. Sudão comum, né, sem ser o Sudão do Sul, quase 1 milhão. Olha a Somália, quase 800.000. A República da África Central, que é um paísinho que fica lá no meio da África Central, 700 e poucos mil. Eritreia, 511.000. Coloquei os primeiros aqui, os primeiros. Agora, um dado que vocês não sabem, assim como tem países que estão acolhendo. Vai mais um pouquinho para frente, 2 ou 3 telas. Mais um pouquinho. Aqui. Aqui são os países que a gente nem pensa que ajudam a humanidade. São países vizinhos, né? Que tem fronteiras de vizinhas e que eles ficam mais próximos. A maioria deles são assim. Ó, a Turquia, 3.700.000, recebeu a maioria disso aqui, quase 3.700.000, é de refugiados da Síria. A Colômbia, 1.800.000, a maioria aqui é venezuelano. A Uganda, ó, 1.500.000, que já recebeu 1.500.000. O Paquistão, a maioria é do Afeganistão, das guerras do Afeganistão, do Afeganistão. Já recebeu 1.200.000, 1.500.000 quase. A Alemanha, ó, 1.255.000. Então, tem países que estão ajudando, ó. Tá vendo? Bangladesh, quase 1 milhão. E assim por diante. Por que eu mostrei isso para vocês? Vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso? A realidade das pessoas que não estão no Brasil. Gente, nós reclamamos de tudo. Nós temos até acesso espiritual aqui à disposição para nos ajudar. Vem consultar segunda-feira, vem me ajudar. Olha esse karma dessas pessoas, que karma coletivo. Pessoas que são as pessoas que conseguiram atravessar. Quantas milhares de pessoas que não conseguem? É o barco afundando no mar, né? E é o pessoal que aprisiona, matam no caminho. E muitas mulheres aqui são estupradas no meio do caminho, filhas são estupradas no meio do caminho, como acontece com a Venezuela aqui. O que eu quero mostrar para vocês é uma realidade que está acontecendo agora, hoje, nesse momento. Não é uma coisa lá longe, não, é aqui, nesse momento. Nós temos que nos deparar com a dificuldade do próximo, para a gente não olhar para nós mesmos. Puxa vida, eu tenho que parar de reclamar. Eu tenho um trabalho, tenho sustento, eu sou formado, tenho uma família, eu tenho um teto, um lar, uma cobertura, uma coberta. Né? Por mais simples que seja, eu estou me alimentando todos os dias. As pessoas aí ficavam semanas sem alimentar. Gente, olha a realidade do nosso globo. Enquanto houver homens na terra, por isso que Jesus, por isso a parábola do jovem rico na Bíblia é muito importante para nós. Quando ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, olha a verdade. Você acha que não tem dinheiro no mundo para sustentar essas pessoas? Quantas bilhões de pessoas não existe com uma concentração de propriedade, de renda, de dinheiro que poderia arrumar isso? Gente, é essa prática que nós temos que mostrar, temos que entender e olhar no mundo, perceber isso. Eles não vão ficar passando esse relatório. E aqueles que quiserem doar para ajudar, tem lá, tem um contato para doar. Pode ser 10, 20, 30, 40 reais. Cada um faz a sua parte que quiser fazer. Mas vejam, o que eu estou dizendo para vocês, que nós estamos, eu já falei várias vezes aqui, nós estamos no céu, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Quer que Deus nos coloque lá no lugar deles? Vamos arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Você viu o que ele falou aqui no último capítulo da Bíblia? Aquele que quiser, a porta está aberta. Aquele que quiser, venha, fala, vem. Então, meus irmãos, qual a nossa realidade dos brasileiros? Quem são os brasileiros? Quem são os brasileiros? Quem somos nós aqui no Brasil? Nós somos um país novo, né? 500 e poucos mil anos. Não é isso? Não, 500 e poucos séculos, né? 500 séculos, né? Então, 5 séculos, 500 anos, né? Somos um país novo. Quem somos nós nesse país novo?
Gente, nós temos que ter essa realidade espiritual, tem que ter um conhecimento e um posicionamento em relação à vida, em relação à espiritualidade e ao Cristo é que nós queremos. Senão, eu não crio um sistema consciente, seguro de proteção em mim mesmo. Então, nós somos espíritos velhos, cansados de fazer o mal. Nós somos espíritos que viemos de uma grande ignorância do passado. Aos irmãos que vêm pela primeira vez, né, não têm a familiaridade da reencarnação, nós vivemos várias vidas. Viu? Várias vidas passadas. Então, nós somos espíritos que estamos aqui, como trabalhadores, aqueles que desejam trabalhar para Jesus, como trabalhadores da última hora, trabalhando na sua vinha, na seara espírita, ou na seara evangélica, não importa onde, mas trabalhadores conscientes, decididos, responsáveis, maduros, com responsabilidade daquilo que sabe que está, quem é você, o que está fazendo aqui. Será que nós somos meros acordar, comer, ir no banheiro, dormir, vestir, tomar banho, acordar, comer, beber, dormir, vestir, tomar banho, acordar, comer, beber, vestir, tomar banho? Uma hora eu vou perder esse corpo. Será que a minha vida se resume nisso? Eu tenho que buscar algo diferente para mim. Primeiro, essa busca espiritual, para me motivar, me ajudar, para eu crescer, progredir. Pode ser em casa, já falei várias vezes aqui para a gente finalizar. Pode ser em casa. Em casa é o grande laboratório do espírito humano encarnado na Terra. Não existe melhor laboratório de experiência humana do que o lar da casa. Esse é o primeiro laboratório. Eu tenho que passar por ele. Eu tenho que exercitar a paciência dentro de casa. Eu tenho que exercitar a calma. Eu tenho que exercitar a bondade. Eu tenho que exercitar a caridade. Porque queira ou não queira, eu estou vivendo com essa pessoa, com esse grupo de pessoas, esposa, esposo, filho, mãe, sogra, nora, né? Tio, tia, sobrinho, não importa o clã que mora naquela casa. Eu tenho que suportar isso. Agora, eu posso suportar de várias formas. Eu posso suportar como uma cruz, né? Aumentar a minha cruz, ou eu posso dar um passo atrás, respirar, buscar ajuda espiritual para me ajudar nessa relação, ajudar nesse processo. Porque não pode ter uma certeza, a oração muda as pessoas. A oração com fé, se uma esposa rezar pelo marido, para ele ser fiel a Deus, a Jesus, ela vai conseguir. Porque se ela fazer com fé, vai acionar o mundo espiritual vai fazer toda uma preparação para poder tirar aquele marido, aquela esposa, aquele filho das drogas, né, da separação, da bebedeira. Consegue? Com fé, consegue. Pode ter certeza que consegue. Por isso a oração é importante. Como lá no comecinho aqui que nós falamos, se nós orarmos pelo Brasil, a situação vai passar. E a gente quer que passe com menos sofrimento possível. Nós orar pelo Brasil, a hierarquia espiritual, Anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, você acha que já não está movimentando essas coisas? O que Jesus falou aqui no último livro do capítulo? Que os injustos que cometam as injustiças. Tá acontecendo, né? Que os sujos façam suas sujeiras. E que os justos começam a justiça, né? Sejam bons, sejam éticos, morais nas suas decisões, em todos os aspectos, né? Não só na área do direito, né? Do juízo, na área mas na área de toda a área do seu entorno, em torno de você mesmo. Então, meus irmãos, não há outra forma, não adianta querer correr da vida. Não vai resolver eu correr da vida. Não vai resolver eu fazer igual a avestruz, né? No perigo eu vou colocar a cabeça no buraco para não enxergar nada, né? E o corpo está lá para cima. Não vai resolver, eu tenho que encarar. Tenho que encarar o problema, tenho que encarar o processo, eu tenho que encarar isso, eu tenho que encarar as coisas. Seja qual for o problema.
que com ele tudo tem solução, tudo se resolve. Gente, não tem nada que com ele não se cure e não se sare. E nesse momento que nós estamos passando, que nós falamos aqui, como nós somos espíritos velhos, todos nós, indistintamente, temos grandes dívidas kármicas de resgate do passado. Eu tenho que repetir isso aqui várias vezes, que eu esqueço, que eu chego reclamando, né? Eu esqueço. Ora, os nossos irmãos estão aqui nos olhando, nos assistindo, estão ouvindo. Como eu já falei, está lá o cobrador do Luiz Antônio. Esse Luiz Antônio, eu conheço ele, ele está falando da boca para fora. Você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Eles fazem assim conosco. Fica nos respeitando 24 horas por dia. Ontem nossa irmã Alexandra falou na palestra que um obsessor fica às vezes anos, décadas, hein, para conseguir seu intento. Para conseguir seu intento. Nós temos testemunha aqui nos trabalhos, né, de desobsessão sobre isso. Os médicos que aqui participam sabem disso. Como eles atuam. Então, meus irmãos, não vamos olhar para frente. O passado Jesus não quer saber. Deus não quer saber o que eu fiz no passado. Ele quer saber daqui para frente. O que eu tenho de propósito para Deus daqui para frente. Por isso nós repetimos sempre aqui, que cada um faça o seu propósito. Na hora da invocação. Ou vocês venham aqui no altar, faça o seu propósito. Faça o que vocês querem para vocês. O que é um propósito? O que é um propósito? Não é pagar uma promessa. Tá bom, pagar uma promessa, às vezes os católicos fazem isso, né? Cada um tem a sua religião, o seu jeito, né? Não tem problema. Mas a gente sempre fala aqui, né? Mas eu vou gastar 10, 15, 20, 30 mil para pagar uma promessa, se eu fazer em sacolão e cesta básica é muito melhor do que pagar. Essa é a melhor promessa que existe, né? Mas faça um propósito, né? Um propósito espiritual. Um propósito para vocês, na vida de vocês. Né? O que é um propósito? Um objetivo de trabalho, um objetivo de perdão, um objetivo de reconciliação, né? Fazer algo por alguém. Aqui no centro estamos precisando de tanta mão de obra, precisamos de médios para trabalhar, precisamos de mão de obra para ajudar nas cestas, nas crianças que vai ter na sala das crianças, passes de cura, cirurgia espiritual, né? Precisamos de muitos médios aqui para trabalhar. Então, esses são os trabalhadores. Então, esses propósitos de trabalhar para Jesus é importante, tanto na área energética, mediúnica, espiritual, ou na área material, né? Da doação de bens materiais. Então, gente, não tem outro caminho, não adianta a gente correr. Né? Tem ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos assim. E se eu não tiver alicerçado com Cristo nesse momento, nós não conseguimos passar nessa década. Pensem que eu estou falando. Se preparem para a década de 2020 para frente. Né? Nós estamos em 2023, né? Então temos 7 anos. Temos 7 anos, são 7 anos decisivos. Hein? A hora número 7. 7 é o número perfeito. Nós temos 7 anos decisivos para a nossa vida, para o nosso país, para o mundo. Vamos contribuir com Jesus. Com oração, com trabalho, com fé. Viu? E aí, sim, essa soma de energia de oração chega lá naquele que tem o poder de arrumar todas as coisas, de limpar o Brasil, de limpar a nossa casa, de limpar uma nação, né? Eles têm o poder para fazer isso. Mas eles querem ver em nós a nossa fé, o meu pedido, batei e abrir-se-vos, buscar e achareis, né? Pedi e obtereis. Porque como nós somos orgulhosos, a gente não quer fazer isso, né? A gente acha que nós temos o controle de tudo da nossa vida. Não temos controle de nada. Como nós somos egoístas, a gente não quer ajudar ninguém, nem um fósforo. Como nós somos vaidosos, a gente quer mostrar tudo que nós temos, né? Que não sou, PhDs, tá, né? Como a nossa irmã falou ontem, tem uma palestra, né? De um irmão aí falando sobre a vaidade. E nós temos isso dentro de nós, e muito. Somos espíritos velhos, falamos, nós cultuamos isso no passado, tá certo? Bom, vamos fazer essa reflexão, isso foi um bate-papo de reflexão, para nós começarmos a semana
começarmos o ano, né? Começamos ontem com a palavra da nossa irmã Alexandra, nosso primeiro dia, né? Hoje é o segundo dia, mas começar o ano com novos posicionamentos, novas reflexões, novos trabalhos, viu? E nos associarmos com aqueles que a gente quer associar. Eu não quero a cura, eu não quero a luz, eu não quero o bem. Mas se eu quero, eu tenho que caminhar com quem pode fazer isso. As trevas não vão poder fazer isso. Para mim caminhar com o bem, eu tenho que ser bom. Né? Para mim receber o perdão, eu tenho que dar o perdão. Não vou esperar do outro. Nesse momento, por exemplo, esse irmão lá que está acusando o Luiz Antônio. Já estamos pedindo perdão, meu irmão. Não sabia o que eu fazia no passado, era ignorante. Hoje estamos em outra condição, ele está vendo. Então é assim. Às vezes, quando a nossa irmã fala simples assim, né? Mas é complicado assim, né? Simples na hora de falar, na hora de sentir, de movimentar, de fazer, de atuar, né? Então, nós reforçamos o convite para todos vocês. Temos na quinta-feira estudos e desenvolvimento mediúnico. Aqueles que querem trabalhar para Jesus, converse com os médios, vem na segunda-feira, fala com o Dr. Roberto para preparar aquela pessoa para trabalhar para Jesus aqui na nossa casa. Que assim, aqueles que assim o desejarem. Ninguém é obrigado. Aqueles que assim o desejarem. Tem condições para tudo, né, minha irmã? Tarefa para tudo. O que não falta é tarefa, viu? Porque esse ano, provavelmente, nós vamos fazer essa divulgação do nosso centro aqui. Nós ainda não fizemos o ano passado. Vamos pedir autorização espiritual para divulgar o centro para dezenas e centenas de famílias que tem aqui em blocos de apartamentos, casas, condomínios. Tem muita gente que tem um centro que não sabe que é um centro. Então, assim que a espiritualidade autorizar, nós vamos fazer essa divulgação. E nós precisamos de irmãos preparados para receber isso. Muita gente vai acolher aqui, vai vir até aqui. Nós temos que ter irmãos prontos para acolher, para ajudar esses irmãos que aportarão aqui. E não é só aqui. Daqui para frente, muitas casas de oração, igrejas, vão receber em massa muitos irmãos. É a última porta de salvação desses irmãos. Irmãos que não têm mais esperança, não tem mais uma porta de salvação. Então, vão abrir nosso coração, vão, né, além de pacientes que somos, né, mas também vamos ser trabalhadores juntos, né? Os dois trabalhem juntos, tá bom? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez essa noite e que possamos levar para casa tudo aquilo que nós viemos buscar, que possamos, né, nesse momento de preparação do passe daqui a pouquinho, né, pedir perdão para os irmãos que estão à nossa volta, viu? De coração, de alma, né? Para que eles sejam encaminhados, sejam tratados, né? E para que nós possamos viver mais tranquilos, mais leves, né? Mais calmos aqui na Terra, tá certo? Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ver as nossas irmãs, que elas fizeram a psicografia, viu? Vamos ver, ela vai passar para nós aqui qual os irmãozinhos que vieram trazer sua mensagem aqui para nós, como experiência para nós, viu, meus irmãos? São os irmãos que vêm trazer suas experiências de desencarnados. Tá bom. Boa noite a todos. São duas psicografias. A primeira é da Johnny. As almas que estão na Terra ou no plano espiritual são todas que comungam da mesma necessidade, evoluir. Nem todos sabem disso, pois sua versão de olhos de ver e ouvidos de ouvir ainda não estão prontas. Cada um de nós vive um estágio dessa evolução. Fazer uma busca está ligada ao livre-arbítrio ou escolha que cada faz, ou escolha que cada um faz. Sou ainda um pária, afastado de todo conhecimento. Nunca procurei descobrir quais eram as leis que regem nosso mundo, seja material ou espiritual. Sabemos hoje que nada é por acaso no tempo espiritual, pois existem leis divinas que jamais mudaram ou mudarão, pois pertencem ao Criador, ao Pai que continua criando. Cada dia é uma renovação, e assim como
Dom Bosco fazia um exame do que tinha feito durante o dia, se foi bom ou ruim, devemos procurar também analisar nossos passos para refazer e continuar essa jornada. Se hoje tenho ainda que viver na terra de provas e expiações, é certo que ainda preciso aprender, corrigir, conviver com outros irmãos para desenvolver nossa capacidade de amar. Isso estou aprendendo ainda, e acredito que vou por muitas décadas continuar nessa necessária mudança de sentimentos. Saber perdoar, pedir perdão, pedindo ao Pai que nos ampare, nos inspire a entender a verdade espiritual da qual todos fazemos parte sempre. Gratidão a todos que nos ajudam e ajudarão a sermos melhores. Santo só o Senhor. Um irmão, ele colocou o nome entre parênteses, Gregório. Legal. Santo só o Senhor. Bom, essa aqui foi eu que recebi. E ele foi narrando, parecia meio um livro. Bom, só quero relatar um pouco do que me aconteceu nessa vida e na outra vida. Vivi penosas experiências na carne. Não tive uma vida fácil. Sempre foi-me muito sofrido realizar qualquer sonho que almejava. Às vezes, revoltava-me, pois via pessoas, até amigas bem próximas, terem bem mais privilégios do que eu, sem, na minha visão, não merecerem, pois não via neles nenhuma bondade, nenhum esforço para merecerem, da parte de Deus, tais privilégios. E eu, que muito esforçava-me por ser uma pessoa correta, ser uma pessoa boa, nada da vida conseguia, só o necessário para sobreviver. Assim foi a minha passagem pela terra. Não deixei nenhum amor a chorar sob o meu caixão. Vivi só e parti só. Quando aqui cheguei, desse lado, sem revolta, mas com um sentimento inquietante, o que me levara a ter uma vida tão penosa? Não obtive as respostas de imediato. Acredito por ainda não estar preparado para arcar com as emoções que tais revelações desencadeariam em meu ser ainda necessitado de amor e perdão das mágoas que carregava em meu coração. Não mágoas das pessoas, pois elas não me deviam nada. Mágoa da vida, ressentimentos das situações pelas quais passei, achando que não merecia tal tratamento da vida e, às vezes, questionando o poder e o amor de Deus. Quando tive permissão para levantar um pedacinho do véu do esquecimento que cobria minha consciência, tive o conhecimento e a aceitação da grandiosidade do amor e da justiça divina, aplicada nas leis das sucessivas reencarnações. Hoje sei que tenho muito a resgatar. Isso não nos é imposto. É a nossa consciência que nos cobra. Agora, compreendo o que Jesus quis nos passar ao dizer resgatar ceitil por ceitil. Esse resgate é para tranquilizar a nossa consciência, trazer a paz para nós mesmos. Só quem consegue nos dar a paz, o amor, somos nós mesmos, baseados nos ensinamentos do Cristo, que veio nos libertar da escuridão da ignorância. Continuo seguindo a minha vida, agora consciente de quem sou e para onde quero ir, caminhando nos passos de Jesus. Com muito amor por mim e por meus semelhantes, Márcio. Bonito, né? Ele foi ter a consciência de todo mundo. Ele ficar lá, né?